As leis e o caráter selvagem do ser humano. No mundo atual, quanto mais civilizado um país é considerado, mais avançado é seu sistema legislativo. Como todos sabem, a cada ano, as leis e os tratados tendem a aumentar. Podemos até dizer que esta é a época da supremacia da lei. Ora, frente à existência de muitas leis, magistrados e advogados teriam dificuldade de memorizar todas elas, mesmo levando a vida inteira. Na realidade, mal conseguem dar conta daquelas que dizem respeito à sua área de atuação. Ao mesmo tempo, por existirem tantas leis, a eficácia dessas deveria ser mais evidente. Ademais, porque ao invés de diminuírem o ponto principal, que são os crimes, tende a aumentar a cada ano que passa, não é um fato realmente incompreensível? É uma total contradição com relação ao progresso da cultura. Desejo, pois, analisar a causa deste problema. Seria desnecessário dizer que o principal objetivo da lei é diminuir a criminalidade da sociedade e, por fim, constituir um mundo sem criminosos. Entretanto, a realidade mostra justamente o contrário, conforme pudemos observar há pouco. A maior parte do trabalho realizado anualmente no Congresso Nacional está relacionada ao aumento das provisões dos artigos das leis. Se a cultura progredisse do modo previsto, o número de criminosos se reduziria gradativamente e com certeza surgiriam artigos desnecessários nas leis. Se fosse assim, acredito que o projeto de revogação de parte das leis seria discutido no Congresso Nacional. É estranho, pois o que ocorre é justamente o oposto e mesmo assim ninguém sequer desconfia. Creio que isso se deve ao fato de as pessoas acreditarem totalmente que não há mais solução para a referida situação. Assim sendo, podemos compreender perfeitamente que a eliminação dos crimes somente por meio das leis é impossível. Todavia, se elas não existissem, constituiriam um caso sério. Seria o fim, pois o mal dominaria o mundo e as pessoas boas não conseguiriam dormir em paz. As leis precisam continuar existindo, mas acho que seria bom se outros meios também eficazes se unissem a elas. Só existem, porém, dois: a educação e a religião. E delas também não podemos esperar muito, pois durante séculos viemos nos valendo desses recursos e nosso mundo ainda se encontra na atual situação. Tempos atrás escrevi que as leis se assemelham às jaulas para aprisionar os animais selvagens. Se elas não existissem, havia o perigo de eles causarem danos às pessoas e aos animais domésticos. Assim, com muito custo e por meio do uso de redes e de grades firmes e fortes, tem sido possível controlá-los. Todavia, encontrando alguma brecha, os malfeitores tentam rompê-las e escapar. Por essa razão, o que se tem feito é só a prevenção, no sentido de tornar as aberturas cada vez menores e sem brechas. Como medida, todo ano se fazem leis que impossibilitam qualquer interpretação diversa daquilo que elas estipulam. Ao mesmo tempo, o controle se torna mais rigoroso, o que, aliás, podemos dizer, é uma vergonha para o ser humano da atualidade, que, tratado como animal selvagem, não pode vangloriar-se tanto de sua superioridade. Após uma melhor reflexão sobre esses pontos, é preciso que as pessoas despertem o quanto antes. Acho que a antiga expressão animal selvagem com aparência humana pode ser aplicada também ao ser humano da atualidade, que, em suma, ainda não conseguiu libertar-se do estado semi-civilizado e semi-selvagem. Mesmo assim, existem diferenças de situações, isto é, aqueles que merecem e os que não merecem ser tratados como seres humanos, e isso é inevitável. Do mesmo modo, existem países belicosos e países pacifistas, sendo que os primeiros são selvagens e os últimos verdadeiramente civilizados. A seguir, falarei sobre educação.
O tema já passou pelo crivo das experiências realizadas até hoje e creio que não tenho necessidade de aprofundá-lo muito. Como já é do conhecimento de todos, ao longo dos séculos, um grande número de pedagogos e estudiosos veio se esforçando e, por esse motivo, podemos reconhecer, de certa forma, suas ações meritórias. Contudo, não tiveram mais força do que isso. Em comparação à época selvagem, a sabedoria humana se expandiu e tanto a política como a estrutura social e demais setores da sociedade conseguiram obter espantoso progresso, de modo que não podemos menosprezar a contribuição da educação. É incontestável afirmar que não tiveram força suficiente para o aperfeiçoamento espiritual, visto que até agora não foi possível dispensar a jaula denominada lei. Desejo encerrar o assunto sobre educação e referir-me à religião. Desde os tempos antigos têm surgido inúmeros santos e pessoas notáveis que, apesar de seus discípulos e fiéis terem oferecido até mesmo suas vidas em meio a sofrimentos e esforços extenuantes, não foi possível chegar ao ponto em que as leis seriam desnecessárias. Não obstante, é possível reconhecer que houve alguma salvação espiritual. Mesmo assim, não podemos esperar muito das religiões tradicionais. Então surge a seguinte questão: o que fazer para eliminar definitivamente o caráter animal do ser humano e construir uma sociedade que não necessite mais de jaulas? Obviamente, é preciso que surja uma força nunca vista até agora que supere a cultura existente. Devemos nos alegrar, pois essa força já nos foi concedida por Jeová, Deus Supremo, e a estamos manifestando atualmente. Uma vez que ela é a essência da nossa religião, podemos dizer que sua existência é grandiosa, de caráter ultra-religioso. Na qualidade de precursores do mundo da luz, o qual finalmente tende a se concretizar, gostaria que considerassem o presente texto como o primeiro sinal para despertar a humanidade da sua ilusão. Jornal Eico, número 118, em 22 de agosto de 1951. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.